Oi, meus amores, hoje a nossa aula é de História, página 53. A gente vai ver e conhecer os primeiros habitantes do Brasil, certo? A gente aprendeu que quem descobriu o Brasil foi um português chamado Pedro Álvares Cabral. Mas, antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao território brasileiro, já existiam habitantes, certo? E, na verdade, muitos habitantes. Vocês sabem quem é? Quero ouvir a resposta. Isso mesmo, os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Pronto, e os indígenas, né, os índios, que a gente tá falando, eles moravam nas florestas, nos campos, no litoral, e geralmente eles construíam suas casas próximos aos rios, para facilitar a sua sobrevivência por causa da água, certo? O trabalho indígena, ele era praticamente de três esferas: a caça, a pesca e a agricultura. Né? Na agricultura, a gente via muito a coleta da mandioca, do milho, da batata doce, da abóbora. Na caça, eles caçavam os animais para poder se alimentar. A anta, o veado, eram tipos de animais. E a pesca, certo? Esse trabalho era dividido. O trabalho para as mulheres e o trabalho para os homens. Geralmente as mulheres ela ficava na coleta de frutas, na fabricação da farinha com a mandioca, na preparação de alimentos, cuidar da casa. E já o dos homens era a caça, a pesca, a construção de moradias, a derrubada de árvores. Então, assim, esse trabalho era dividido, certo? Como a gente pôde observar. E mesmo com a pequena quantidade que hoje temos, né, comparado a antigamente, de índios, a nossa cultura, né, a cultura brasileira, ela tem grandes heranças que vieram dos índios. Muitas vezes na nossa casa tem tanta coisa que foi da origem indígena e a gente não sabe, como a rede de dormir, como o cesto de palha, como trabalhos artesanais, bijuteria, pintura, então pintura artística, né, que eles se pintavam. Então, com o tempo, né, com o tempo, eles trabalharam muito de escravos, né, para os europeus. E com o tempo, muitos morreram. Tanto de doenças como mataram. E os que sobreviviam, eles se refugiavam para o sertão. Né? E mesmo com essa diminuição drástica, né, no número de índios no nosso país, eles contribuíram e muito para a nossa cultura, para a nossa cultura brasileira. E eles têm uma importância extrema, né, para a nossa formação. Tanto a nossa formação, né, o povo, a formação do povo em si, das etnias, como a formação cultural, certo? Por isso que os índios, eles devem ser respeitados e homenageados por nós brasileiros. E esse contato, né, esse contato dos indígenas brasileiros com os europeus foi extremamente prejudicial aos povos nativos, que são os índios, porque começou uma luta por terra. A princípio, os europeus até tratavam com cortesia os índios. Por quê? Porque os índios conheciam bem o território. Mas depois eles queriam ocupar o território indígena, certo? E travou essa luta com os índios. Por quê? Porque os índios, eles não deram fácil, né? Eles não abriam mão fácil das suas terras, das suas aldeias que ficavam próximas ao litoral, como a gente viu anteriormente. Então, com isso, como eu falei, eles acabavam matando os índios, acabavam trazendo doenças, né, da Europa para cá, como sarampo, difteria, coqueluche. Então, assim, muitos desses índios morriam também dessas doenças, certo? Então, por isso que foi cada vez mais ficando mais escasso a presença dos índios no Brasil.
Então é isso, gente. Qualquer dúvida pode perguntar. E foi isso que a gente viu hoje, os primeiros habitantes do Brasil, né? Nossos antecessores, que foram os nossos irmãos indígenas, certo? Beijo grande!